No livro de Romanos, no capítulo 13, a partir do versículo 8, temos a seguinte palavra: A ninguém fiquei devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros. Pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Pois isto: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás. E se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Se o cumprimento da lei de Deus é amar, nós temos diante de nós o único ensinamento sobre como lidar com o próximo. Desde que o pecado entrou na nossa alma, nós temos dificuldade de lidar uns com os outros. E precisamos compreender uns aos outros, para que não saiamos da posição que Deus nos deu e nos colocou por meio de Jesus. Para que sejamos cristãos e não religiosos nominais. Jamais poderemos pensar que a prática de um ritual ou um pensamento nosso a respeito de Deus possa resolver o problema da nossa inclinação e dificuldade de lidar com o próximo. Se prestarmos atenção demais no que o próximo faz de errado, nos seus erros, nas suas palavras erradas e atitudes erradas, nós não temos como lidar com eles. Precisamos perceber primeiro o que Jesus ensinou e a sua presença. Se não compreendermos o que Jesus ensinou e a presença dele, nós prestaremos atenção na presença do próximo. Então, se o próximo está nos pedindo alguma ajuda financeira, nós diremos: é preguiçoso, preciso trabalhar. Se o próximo nos incomoda com alguma palavra, nós pensamos: devo fugir dele, porque as suas palavras me incomodam. Portanto, sempre nós vamos encontrar uma justificativa para não termos nenhum compromisso com aquele que está conosco. Lembramos que temos os pais, temos a esposa, temos os filhos, temos os vizinhos, temos os colegas de trabalho e aqueles de convívio social que estão perto de nós, com os quais devemos viver uma vida cristã de tal maneira que sejamos um testemunho de fé. A grande questão da religião é o testemunho, pois podemos falar e não praticar. Podemos parecer que somos, sem jamais termos experimentado a natureza de Filho de Deus. Portanto, nestas palavras, o Espírito Santo está nos ensinando que, se quisermos cumprir a lei de Deus, nós devemos amar o próximo. E como lidar com o próximo? Primeiro, nós precisamos de lidar conosco. Se não lidarmos com a nossa alma e nos conformarmos à mente de Cristo, nós não temos como lidar com os outros. O nosso desejo será sempre fugir. Lembramos que a fuga começou no Éden. Quando o homem pecou, ele se escondeu de Deus. Caim se tornou fugitivo e errante, e assim é. O que desejamos é ficar a sós. Por que gostamos de estar isolados e a sós? É porque assim não temos que tolerar nada, e que não temos que ter ninguém perto de nós. E, na verdade, aqueles que estão próximos de nós, estes são os que nos incomodam. Se não tomarmos cuidado, não teremos capacidade de conviver com ninguém. Por que não teremos capacidade de conviver com ninguém? Porque não encontraremos nenhuma pessoa que jamais tenha pecado a não ser Jesus Cristo. Sempre nós teremos que suportar algo. Sempre teremos que compreender algo.
Por isso, a palavra do amor é: considere os outros superiores a si mesmo. A palavra do amor é: vença o mal com o bem. Tenha um sentimento cristão no seu coração. Pois que se você der a sua vida ao próximo, isto é, sofrer aquilo que você pensa ser injusto, você trará bênçãos sobre a sua alma. Quanto mais egoísta formos e quanto mais fugirmos dos problemas e das pessoas, mais nós sofremos em nossa alma. Este é o motivo que muitos são acometidos de doenças psíquicas, porque não lidam consigo mesmos. E podem cair na armadilha de pensar que o seu problema são os outros. Na realidade, se tratarmos nós mesmos no amor de Deus e tivermos a natureza divina, que é o amor, todos os problemas estarão resolvidos. E não vamos olhar o próximo com seu defeito, com seu pecado e com a sua dificuldade. Vamos olhar para Jesus. Ele é o único modelo. Jamais foi dito que devemos conviver e amar as pessoas que são perfeitas. É que você raramente vai encontrá-las. A pessoa perfeita é Cristo. Então, Cristo é o modelo. E Cristo é o amor perfeito. É aquele que dá a vida por nós. Portanto, toda a riqueza do conhecimento e da sabedoria, isto é, até mesmo em saber lidar com o próximo, está em Cristo. E a maneira de lidar é com o amor. Aprenda mais a ouvir e a compreender o próximo. Assim, você conferirá a sua atitude com Cristo. Não confira a sua atitude com a do outro. Senão cairemos na armadilha da disputa, cairemos na armadilha da desordem e até mesmo em violência verbal. Por que isto? É porque nós pensamos que temos o direito contra o outro. Se alguém nos assalta, também pensamos que podemos roubar. Se alguém fala mal de nós, também podemos falar mal dos outros. Se alguém é contra nós, nós também devemos ser contra os outros. Mas a vida cristã não é isto. O amor é aquilo que suporta tudo. Não com sofrimento, mas com o sentimento maravilhoso de natureza eterna dado-nos em Cristo. Por isto, a ordem é negar a si mesmo. A maneira de deixar de funcionar o nosso ego, que é orgulhoso e altivo, e que sempre não suportará e não amará o próximo. Jesus nos ensinou isto e usou várias ilustrações. Portanto, a primeira coisa da sabedoria de Cristo é: não devais a ninguém nada. Dever às pessoas alguma coisa é um sinal de que não soubemos lidar ou queremos algo que foi além da nossa necessidade. Precisamos perceber que a única coisa que devemos dever aos outros é o amor. Isto é, devemos amar os outros. Tudo que nós deixamos de agir pelo amor nos trará problemas. Somente o amor é que fará tudo iluminado, nos levará à perfeição de Cristo e a uma alma serena e tranquila, pois você não se ofenderá, você não será humilhado, pois não somos nem mais nem menos do que ninguém. O que devemos ser é semelhantes a Cristo. Cristo é a medida. No final de todas as coisas, o que Deus fará? Deus vai separar as pessoas pela medida de Cristo que está nelas. Portanto, os que estiverem sem Cristo, o que terão neles é a semelhança da serpente, isto é, do pecado, da injustiça, da mentira, do engano, da idolatria. Mas se estivermos cheios de Cristo, nós estaremos cheios do Espírito que é santo. E assim somos feitos nova criatura. Não seremos como metal que retine, conforme Coríntios 13, mas seremos a realidade de uma expressão
de natureza divina, não só do falar, mas do agir. O exemplo, ele vale muito mais. E o exemplo é o testemunho de vida que todo cristão deve dar. A razão da divisão entre os que creem, a razão de serem uns contra os outros, é um contrassenso ao próprio Evangelho e à obra de Cristo. Pois Jesus, em João 17, nos ensina o amor e, acima de tudo, que nós devemos ser um. Ser um significa que nós cuidamos uns dos outros. Não há maior recompensa do que cuidar uns dos outros. O homem natural, ele não gosta de tarefas simples de cuidar uns dos outros. Gostam que sejam cuidados. Mas quando nós cuidamos uns dos outros, nos tornamos o exemplo de amor. E isto é por meio do Espírito Santo, o Espírito de Jesus Cristo, que habita em cada um de nós que cremos no seu nome. Que a graça de Deus e o amor de Jesus sejam com todos os que esperam em Cristo. Amém.